Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto do ônibus antes das 6 horas e 15 minutos da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é no máximo. Então, para determinarmos essa probabilidade, precisamos recordar que é um evento que cai muito nas provas do Enem, é a mediana. A mediana é o termo central de uma sequência colocada em ordem crescente ou decrescente. Então, no nosso caso aqui, nós vamos representar só os minutos, tá? Então, a mediana aqui foi 6 horas e 22 minutos. Vamos indicar só os minutos. Certo? Os próximos elementos vão ser maiores que 6 horas e 22 minutos, até o 21º. Como houve 21 dias letivos, tá? A mediana, que é o termo central, vai ser o 11º elemento. Tudo bem? O 12º vai ser maior que 6 horas e 22 minutos, é o próximo, tá? Mesmo que ele repita aqui, olha, ele vai ser a mediana é o 11º. Seria 10 termos para cá e 10 para cá, que são menores que 22, certo? Então você tem 10 elementos que nós vamos ter que analisar. O primeiro deles é 6 horas e 15 minutos. Ele notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6 horas e 15 minutos da manhã. Ok? Quer dizer que os próximos são maiores ou iguais a 6 horas e 15. Mas observe isso aqui, ó. Concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais repetiu. Então nós podemos considerar que o termo anterior, o nono, pode ser 21 minutos, 6 horas e 21 minutos. E o anterior também. Porque o que mais se repetiu, na verdade, é a moda, né? A moda dessa sequência é 6 horas e 21 minutos. Então há pelo menos 2. Mas aí você tem que colocar 8 elementos antes do nono. Do nono elemento, né? Nono não, aqui é o 10º. 10º elemento, o nono elemento, e assim por diante, vai se traindo. Então, se você colocar o 15 como sendo o primeiro, vamos supor que não haja mais repetição. Então, vai ser 16, 17, 18, 19, 20. Então, você tem 6 elementos. Está faltando 4 para completar os 10. Então, se você colocar o 21 aqui, que é o que mais repete, 6 horas e 21 minutos, você tem 3, 6, 7, 8. Ainda faltam 2. Se você colocar os dois como, por exemplo, colocando os dois como sendo 20, se ultrapassa a quantidade de 21. Então, no mínimo, você tem que ter 21, ou 6 horas e 21 minutos, ele tem que aparecer 3 vezes. Que são todos os elementos que estão abaixo da mediana, que
vão para cá e completa o time, né? Os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um desses aqui vai repetir. No caso aqui nós colocamos 20 como exemplo, mas pode ser 6 horas e 18 repetir 2 vezes, aí 20 vai uma vez só, assim por diante. Para que a moda, né, o termo que mais repete, seja 6 horas e 21 minutos. Então, para responder a pergunta, a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6 horas e 21 minutos é no máximo 3, 6, 7. Então a probabilidade vai ser igual a os favoráveis, né, sobre os possíveis. Então no nosso caso aqui, isso é igual a 7 sobre 21, que é a quantidade possível que tem, a quantidade de elementos que tem no mês de fevereiro aí, considerando os 21 dias letivos, certo? Que poderia simplificar, né? 1/3, mas como a resposta tá em função dos 21 elementos, é a alternativa D que é a correta. Ok? Tranquilo? Isso aí.